volta com o Jornal Rio Doce com a presença de Larissa Leite, jornalista e professora de inglês, espanhol e instrumental. Larissa, eu gostaria que você falasse agora sobre a importância da imersão, durante o aprendizado do inglês, do espanhol, e como que você incentiva os seus alunos a buscarem outras referências, a estudarem fora da universidade. O estudo fora da universidade é fundamental, porque na sala de aula o professor ele é mediador da aprendizagem. O aluno, dentro da educação, ele deve ser o sujeito da sua própria aprendizagem. Então, na verdade, o professor ele assume o papel de tirar as dúvidas, de orientação. Não é um professor autoridade, dentro da pedagogia moderna, Então, estudar fora da aula é fundamental porque é onde o aluno vai explorar o mundo, e explorar essas disciplinas segundo os gostos dele, porque aí ele vai ter o contato com a língua de uma forma muito mais prazerosa, por exemplo, através dos games, que ensinam muito, por exemplo, a língua inglesa. Tem gente que é capaz de aprender inglês só jogando game. Então, os games têm o seu papel pedagógico, sim, Então, a pessoa que tem essa habilidade, ela deve explorar, jogar bastante, e de uma forma completamente lúdica, certo? E de que forma que você avalia o progresso dos seus alunos? Eu uso algumas ferramentas, sabe? Eu uso a frequência, porque é importante que o aluno seja frequente. Eu avalio a performance dele interacionista dentro da sala, se ele tem essa habilidade de lidar com as pessoas, de lidar com os colegas de sala. Avalio também a performance cognitiva dele, ou seja, se ele realmente aprendeu o que foi dado em sala de aula. E também a realização, o comprometimento na entrega das atividades. E por último, qual que é a importância do inglês no dia a dia das pessoas? Gente, o inglês, ele é a nossa vida, a gente tem que entender isso. Por exemplo, quando a gente está usando um GPS, o que é o GPS? É o Global Positioning System. Quando a gente fala de NASA é National Aerospatial Agency. Então, a gente entende o mundo. E eu trouxe aqui uma listinha, porque com certeza eu me preparei para essa entrevista. Para leitura de rótulos, que eu já falei, manual de instrução de máquinas, a língua das máquinas é o inglês, Quando a gente está lá no teclado, tem lá o Caps Lock. O que é Caps? É a abreviação de capital letters, que são letras maiúsculas. Então, o lock é trancar. Então, quando você aperta aquela letra, você trancou o teclado, só vai sair letra maiúscula, tá? O ESC, que vem do escape, escapar, Então, você vai sair daquela tela de uma forma bem rápida. Page up, page down, então é a página acima, a página abaixo. A própria calculadora, gente, o ponto da calculadora não é o ponto do português, tá? Porque o ponto do português, ele separa o milhar. O ponto da calculadora, na verdade, ele separa o decimal, tá? Então, se eu quero falar 8,50, eu vou colocar 8,50, não é a vírgula, tá? A vírgula no inglês é que separa o milhar. Então, se eu quiser escrever 1000, um 1000, em inglês é 1,000, tá? Então, as máquinas, elas falam inglês com a gente, Open, close, tá? Aí, ó, até a torneira, até a máquina está falando open, close, e você aí sem falar inglês, gente? Certo? Uma necessidade fundamental é o domínio da língua inglesa, que seja básico. Aqui, principalmente na nossa cidade, a gente recebe turistas, nos campeonatos internacionais de voo livre,
Então, o comércio, né, é interessantíssimo para o comércio dominar o inglês, para os bares, para os restaurantes, para as redes hoteleiras, tá? Para atender melhor o seu cliente e até ter um lucro maior também, né? Para fazer amizade, gente, né? A gente, quando está viajando para outro lugar, né? Aqui mesmo, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que você não vai visitar sem ouvir, no mínimo, uns 4 idiomas, né? Que vai ser o inglês, o espanhol, muitas vezes o francês, o italiano e o mandarim, né? Então, o inglês é a nossa vida e a gente precisa, né, falar, dominar. Assim, para a sobrevivência, ler, né? Ler e compreender o inglês já é o suficiente, né? Mas quando a gente fala, quando a gente tem influência na língua inglesa, né, seria o ideal, né? Para a nossa comunicação. Porque quando a gente fala inglês, quando a gente fala espanhol, gente, isso é libertador. A gente consegue se comunicar com as pessoas, né? Porque é muito incômodo quando a gente quer se expressar e a gente não sabe falar, né? Então, quando a gente domina línguas, a gente tem essa questão, né? Eu costumo dizer que, sob uma perspectiva filosófica, quem domina idiomas, né, existe no mundo de uma forma diferente, né? Porque a pessoa tem essa habilidade comunicativa que é capaz de aprofundar laços, né? De conhecer, de ter um conhecimento ampliado de mundo, né? De cultura, de pessoas, né? O conhecimento está aí, ele é infinito, né? Então, se a gente fala um idioma, a gente é livre, né? Vamos lembrar também do conceito de pandemia, né? Num conceito de pandemia, se a gente fosse esperar a tradução dos artigos científicos produzidos durante a pandemia em tempo real, olha só o dano para a humanidade que isso causaria. Então, é por isso que o inglês é a nossa vida e é muito interessante mesmo se aprofundar na língua, né? E ser fluente tanto no inglês quanto no espanhol. Certo, Larissa, muito obrigada por ter vindo e por ter aceitado participar da entrevista. E eu que agradeço. Boa noite para vocês todos. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até mais.